Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo de segmento de shoppings, mais especificamente VISC11 da Vinci. E vamos falar do relatório do mês de maio, que está quentíssimo, acabou de sair, que segundo o próprio relatório trata dos dividendos pagos no mês de maio também. Mas antes disso a gente vai passar algumas informações importantes para vocês. O dividend yield atualizado do fundo pago nos últimos 12 meses é de 10,11%. Só que tem um detalhe, o fundo recentemente caiu muito, muita gente deve estar assustada. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por enquanto, pessoal, a gente não está sabendo de nada. Eu creio que somente o que está acontecendo é um reajuste, como muita gente vem falando, e para quem não está sabendo ainda, está tendo uma alta dos juros futuros. Inclusive, eu observei ontem que o Tesouro IPCA mais subiu, mais 0,2, o que é muito até, porque já estava alto, estava IPCA mais 6,1 e agora passou a IPCA mais 6,3, o 2029, se eu não me engano. Então, isso é uma alta muito considerável. E para quem não sabe, existe tipo uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a taxa do Tesouro IPCA, menor a procura por fundo de tijolos, principalmente. Então, quando, por exemplo, a taxa dos juros futuros cai, normalmente o IPCA mais também cai, a procura por fundo de tijolos sobe. Então, é basicamente isso. Ou seja, o que deve estar acontecendo na prática é saída de investidores de fundo de tijolos, não só o VISC11, para a renda fixa. Pode também ter sido o quê? Saída de algum investidor grande, alguma empresa de investimento que tinha muito dinheiro investido no VISC11 que saiu também. E pode ter sido, isso ainda estou supondo, que aconteceu semana passada também, alguma casa de análise que tinha alguma carteira recomendada e colocava o VISC11, retirou o VISC11. Pode também ter sido isso. São várias suposições que eu estou fazendo, mas a mais provável, porque teve esse aumento no IPCA+. Aumentou o IPCA+, menos gente se interessa por fundos de tijolos e sai do fundo de tijolo para investir no IPCA+. Eu creio que seja mais essa questão, porque pelo menos no momento a gente não tem nenhum fato relevante que tenha sido soltado a público falando sobre algum problema com o fundo, algum devedor, por exemplo, que vai dar calote no fundo, vai deixar de pagar, daria algum problema temporário para uma realocação de um novo locatário, pode ser isso também. São várias suposições que eu estou fazendo. O problema é uma queda grande, né? Em pouco tempo, em um dia só, por exemplo, teve uma queda grande e aí o pessoal fica preocupado com isso, mas eu creio que não seja nada além disso. Isso aí pode indicar, na realidade, um bom momento de compra. Por quê? Porque o P sobre VP ficou 0,90, ou seja, o fundo atualmente está com 10% de desconto. 10% de desconto é um desconto muito grande, principalmente para ele que está pagando acima do normal. Como assim acima do normal? Para quem não sabe, ele está pagando desde julho do ano passado, ou seja, está praticamente para completar um ano, e ele tem essa tendência de continuar por mais 6 meses até o final do mês de dezembro desse ano, pagando valores não recorrentes, que são relacionados a uma venda que ele fez no ano passado, mais ou menos em junho, maio, junho, por aí, ele fez uma venda grande, a venda foi parcelada. Então teve um valor que eles receberam no ano passado, mais ou menos em maio, junho, aí receberam mais uma parcela no mês de janeiro, vão receber mais uma no mês de julho, então eles estão distribuindo esse ganho de capital não recorrente que o fundo teve, referente ao ano passado. Então, por causa disso, eles estão distribuindo acima do normal. O normal era o fundo estar pagando na faixa, meus amigos, de 75 centavos, 70 centavos para 75 centavos. Esse seria o valor que o fundo deveria estar distribuindo. O que faria o fundo estar pagando na faixa de 0,70% ao mês, de yield do mês. E ele está pagando mais do que isso, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Então, normal seria isso, 0,70. Ele está pagando acima de 0,70. Por que ele está pagando acima de 0,70? Exatamente porque ele está distribuindo esse ganho de capital de vendas que foram feitas no ano passado, então ele está recebendo de forma parcelada. Somente por isso que ele está distribuindo esse R$1 por mês, já com uma boa quantidade de meses, se eu não me engano, 8 meses já que ele está distribuindo R$1. Como eu falei, esses 10% de desconto que ele está tendo, esse P sobre VP de 0,90, indica sim um bom momento de possível entrada no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação de nem compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum FINFRA, nenhuma ação. Somente você pode decidir se é bom ou não colocar esse fundo na sua carteira a partir dessas informações que eu estou te passando, somando ao seu estudo, e aí você decide se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira. Só que eu gosto sempre de mostrar isso. Qual seria, na realidade, o dividend yield distribuído por ele nos últimos 12 meses se a cota do fundo estivesse no valor patrimonial? O valor cairia desses 10,11% para 9%, o que ainda é um yield bom, considerando um fundo de tijolo. Para vocês terem uma ideia da perda de valor que teve no fundo recentemente, do final do mês passado até o momento, incluindo a data X, no caso, então ele já perdeu R$1 daí, ele perdeu R$8 no valor dele. Ele estava acima de R$120. Então, foi uma perda grande, muita gente deve ter sentido isso. Isso nos últimos 11 dias, não foi apenas ontem e recentemente, foi nos últimos 11 dias. A gente está fazendo esse vídeo para lançar no dia 13, mas esse número que eu estou passando é referente até o final do dia 11. E como eu falei, ele está distribuindo nos últimos meses R$1. Esse
esse R$1 está equivalente atualmente a 0,82% de yield no mês. Isso é um yield muito top para fundo de tijolo, mas exatamente porque tem esse não recorrente. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos fundos de tijolo bom mesmo estão pagando na faixa de 0,65% a 0,70% ao mês. Isso mesmo, abaixo de 0,70% normalmente. O HGLG, que é um fundo que o pessoal ama de paixão, é o maior de logística do momento ainda, por enquanto, ele está distribuindo essa faixa, abaixo de 0,70%. E ele aqui pagando 0,82%, que é um dividend yield muito top para um fundo de tijolo. Entrando aqui no relatório do mês de maio, você vê que o valor patrimonial da cota está R$ 127,23. Como eu falei, ele está bem descontado no momento. Isso é basicamente um desconto de R$13 atualmente. A quantidade de cotas é 28.822.000. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o patrimônio líquido do fundo atualmente é 3.668 milhões. É um patrimônio muito top. É um dos maiores fundos de shops atualmente. Eu acho que atualmente ele só está perdendo para o XPML. Se eu não me engano, é só para o XPML. Não tem nenhum maior do que eles dois. Então é um fundo bem grande, quase 4 bilhões na carteira. O número de cotistas dele atualmente é 351 mil, ou seja, um fundo que tem uma quantidade de cotistas muito boa. Teve início na bolsa em março de 2014, ou seja, ele já completou 10 anos na nossa bolsa, é um fundo bem antigo. Não há taxa de performance. Como eu já tinha falado para vocês, ele distribuiu R$1 no mês de maio e vai distribuir R$1 no mês de junho. Também já está certo isso. E o fundo ainda possui 59 centavos por cota a ser distribuída. Ou seja, nos últimos meses ele está tendo um lucro por cota na faixa de 0,70, 0,75, ou seja, ele está sempre colocando entre 20 a 25 centavos ou até um pouquinho mais da reserva. Mas essa reserva é exatamente aquele lucro que eu falei para vocês, ganho de capital que ele teve em vendas, que ele está recebendo de forma parcelada. Está acabando esse dinheiro agora, a partir de julho ele já vai receber outra parcela e já vai aumentar de novo essa reserva dele aqui para ele distribuir até o final do ano. E ele já tem um guidance que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês. Então estamos aqui nessas atualizações do desempenho do fundo, comentário do gestor sobre o fundo propriamente dito. Então ele diz que o fundo no mês de maio teve um lucro, ou seja, um resultado por cota de 75 centavos, porém ele pagou R$1, ou seja, ele colocou 25 centavos da reserva para complementar esse R$1. E essa distribuição é proveniente de ganho de capital que o fundo teve em janeiro em relação à segunda parcela de vendas que foram feitas no ano passado. Como eu falei, mais ou menos foi em maio, junho que ele fez essas vendas grande e está recebendo esse valor a cada 6 meses parcelado e está colocando em reserva para distribuir os dividendos e manter uma linearização. Por isso que ele está pagando já uns 8 meses R$1. Após essa distribuição que ele fez nesse mês de maio, ele ainda tem mais 59 centavos e ele já anunciou que vai pagar de novo R$1 agora. Ou seja, provavelmente deve ter consumido mais uns 20, 30 centavos. Ele ainda tem dinheiro para complementar uma distribuição no mês de julho. Ainda vai sobrar dinheiro e ele ainda vai receber já o dinheiro da parcela do mês de julho. Importante dizer, o NOI do fundo atualmente, que é a receita operacional líquida do cresceu quase 16% em comparação ao mês de abril, no mês de maio para o mês de abril. É um crescimento bem violento. Porém, teve uma redução nas vendas dos shoppings por metro quadrado de quase 7%. E aí ele falou também dos níveis de desconto que o fundo está dando e de inadimplência, que estão 1,08% e 1% respectivamente, que são patamares bem baixos. Mostrando aqui a DRE do fundo, e para mim essa aqui é uma DRE bem ruim. Para quem sabe, eu gosto, prefiro uma que seja de um ano todo. Mais uma hipótese ruim, 6 meses. Na pior das hipóteses possíveis, 3 meses. E aqui é apenas um mês. E bem resumida. Aí você vê aqui que ele fala que o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, foi 21.526.000, o que equivale àqueles 75 centavos que a gente já falou para vocês. O resultado não distribuído, ou seja, o que ele tem em reserva equivalente a 16.993.000, o que equivale a 59 centavos por cota que a gente já falou. Aí ele fala que o resultado do shops, 25.662.000, e teve um resultado financeiro negativo de 407.000. O que é esse resultado financeiro? É a receita financeira, a receita das aplicações que o fundo possui. O fundo possui uma boa quantidade de dinheiro aplicado, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas o fundo tem uma alavancagem. Nessa alavancagem ele gastou 2.775.000. A taxa de administração do fundo é bem alta, olha, 3.600.000 praticamente, é uma taxa de administração bem violenta, e no final das contas, acabou sobrando quanto para o fundo? 21.526.000, como a gente acabou de falar. Só que foi distribuído 28.829.000, ou seja, o fundo complementou com praticamente 7 milhões daquele dinheiro que ele tinha em reserva, e ele ainda possui 17 milhões para distribuir no futuro. Aí ele mostra aqui também no final, o resultado acumulado que não foi distribuído inicialmente, ou seja, antes da distribuição desse mês, era 84 centavos, era 27 milhões. E no final, o resultado acumulado caiu de 24.235.000 para praticamente 17 milhões, ou seja, 59 centavos por cota. E aqui você vê aqui no histórico de
de distribuição de outubro até agora. 8 meses consecutivos distribuindo R$1. E nos meses anteriores, a pior distribuição que ele fez foi 82 centavos. Aí aqui mostra a história do guidance que eu falei para vocês. A nova estimativa de dividendos do fundo é uma distribuição entre 80 centavos e R$1 até dezembro de 2024. Isso leva em consideração a terceira parcela das vendas que foram realizadas em 2023. Ou seja, se não fosse essas vendas, provavelmente ele não conseguiria distribuir entre esses 80 centavos e esse R$1. Mas como tem essa venda, ele está mantendo o guidance que ele falou. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários agora, você possui o VISC-11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Diminuir a sua posição? Aumentar a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro fundo imobiliário de tijolo desse segmento aqui de shoppings você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, o XPML, o HSML? Diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreva agora. Agora é mesmo, já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário, já ativa o sininho pra ajudar a gente a bater a meta que é 500 views. E nos últimos 2 vídeos, o fundo trouxe uma quantidade de views bem ruim mesmo. E se ele não bater essa quantidade de views de 500 views até o final desse mês, provavelmente eu não trarei mais nenhuma leitura do relatório do VISC nesse ano ainda de 2024. Então se ligue para ajudar a gente a bater essa meta de 500 views, pra gente trazer mais uma leitura já no relatório do mês de junho, aqui no começo do mês de julho aqui do VISC-11. Aqui mostra a carteira do fundo de forma resumida, a questão do patrimônio líquido e a divisão das dívidas. Então em imóveis, o fundo possui atualmente 3 bilhões 821 milhões. Fora esse valor em imóveis, ele possui mais 375 milhões em aplicações financeiras, aquele dinheiro que está rendendo aquela receita financeira. Só que em obrigações de imóveis, ele possui praticamente 600 milhões em obrigação, é 599 milhões,9, praticamente 600 milhões. Aí esses 600 milhões é que tem aquele pagamento que ele faz de despesa financeira. E aí se você faz as contas aqui, somando imóveis com aplicações e subtraindo as despesas, o fundo chega naquele valor que eu falei para vocês, que é praticamente 3 bilhões 668 milhões. E para fechar o vídeo, a gente vê aqui o NOI por ativo. Você vê que o fundo é bem diversificado em termos de NOI por ativo. O ativo que tem o maior NOI, que traz mais retorno ao fundo, é esse Prudence Shopping. E você me pergunta, por que você destacou esses três? Basicamente da minha cidade, apesar de ser uma cidade vizinha, mas é zona metropolitana de Fortaleza. Então, o Iguatemi Bosque, que eu conheço, já cansei de ir no Iguatemi Bosque. O Via Sul Shopping fica a 1 quilômetro aqui de casa, é o shopping que eu mais visito, e muita gente condenou esse shopping quando ele foi colocado no portfólio do fundo. O fundo possui quase metade desse shopping aqui, e eu gosto desse shopping, mas ele realmente é um shopping relativamente pequeno, comparado ao Iguatemi, por exemplo. O Iguatemi é gigantesco. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views, sim, 500 views. Se a gente bater essa meta no início do mês de julho, estaremos trazendo mais uma leitura aqui do relatório do VISC-11 da Vinci, e se não batermos, infelizmente, a gente vai deixar ele na geladeira por mais tempo. Eu só trarei a próxima leitura do relatório, provavelmente só no início de 2025, então se ligue para ajudar a gente a bater essa meta e a gente trazer novamente no mês de julho mais uma leitura do relatório. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!